Iniciaremos agora mais uma aula do curso de formação do CNPU para as vagas de Auditor Fiscal do Trabalho. Bom, antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Aline Bessa de Menezes, sou auditora fiscal do trabalho desde 2007, graduada em Direito, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. A aula de hoje tratará sobre a OIT e o processo de elaboração e aprovação das convenções internacionais. E, por último, finalizaremos com análise sobre o Brasil. E antes de entrar no conteúdo técnico das convenções internacionais do trabalho, é importante contextualizar sobre a criação da OIT, sua finalidade e relevância histórica para a proteção do trabalho humano. A Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919, após a Primeira Guerra Mundial. E nessa época surgiu a ideia de que a paz universal e permanente só seria possível se estivesse baseada na justiça social. Isso porque a precarização do trabalho, baixos salários, exploração de mulheres e crianças e as jornadas excessivas eram problemas graves no início do século XX, em especial após o advento da Revolução Industrial. Então, a partir desse cenário, surgiu a necessidade de criação de um organismo internacional capaz de estabelecer padrões mínimos de proteção ao trabalhador que pudessem ser observados pelo maior número de países. E assim nasceu a OIT, que inicialmente era vinculada à Liga das Nações e posteriormente foi integrada ao sistema da Organização das Nações Unidas, a ONU. A OIT, então, hoje é uma pessoa jurídica de direito internacional público, formada por estados e com personalidade jurídica própria. Como eu disse anteriormente, ela atualmente integra o Sistema das Nações Unidas como uma agência especializada. E aqui eu destaco a principal característica da OIT, que é a sua estrutura tripartite. A OIT é a única agência da ONU que reúne representantes de governos, representantes de trabalhadores e representantes de empregadores, garantindo voz a todas as partes durante todo o processo de elaboração, criação de normas internacionais e até mesmo na administração da organização. Hoje, a OIT conta com adesão de mais de 180 países. Sobre a missão da OIT, é promover igualdade de trabalho produtivo com liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Sobre a composição da OIT, é importante falar que a OIT é composta de 3 órgãos principais: a Conferência Internacional do Trabalho ou Assembleia Geral, o Conselho de Administração e a Repartição Internacional do Trabalho. A Conferência Internacional do Trabalho, ela se reúne anualmente no mês de junho na sede da OIT em Genebra. E, como eu disse, ela possui uma composição tripartite. Isso quer dizer que as delegações de cada estado que vão a Genebra e participam da conferência são formados por delegados com direito a votos, representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. E essa composição está prevista na Constituição da OIT. Já o Conselho de Administração, ele também é igualmente tripartite e ele é formado por 56 integrantes, 28 representando o governo, 14 representando empregadores e outros 14 representando trabalhadores, indicado por trabalhadores, também previsto na Constituição da OIT. Por fim, a repartição internacional de trabalho é como se fosse a secretaria da organização, é o braço técnico-administrativo da OIT. Essa instituição ela é dirigida por um diretor-geral, também sediada em Genebra, e o objetivo maior dessa repartição internacional do trabalho é oferecer ajuda técnica aos Estados-membros. Então, ela subsidia o Instituto Internacional de Estudos Sociais e o Centro Internacional de Aperfeiçoamento Profissional e Técnico, que é um centro de capacitação que está localizado na cidade de Turim. Agora vamos falar da principal função da OIT, que é a função normativa. Essa função é exercida por meio da elaboração de convenções e recomendações. E aqui eu gosto de frisar que é da OIT que emanam as principais
e mais influentes normas de direito internacional do trabalho. Bom, Valério Massuoli, que é um importante jurista, né, um importante doutrinador da área do direito internacional público, conceitua as convenções da OIT como tratados multilaterais abertos de natureza normativa que são elaborados pela Conferência Internacional do Trabalho. Então, ainda segundo o autor, a finalidade dessas convenções é regular o trabalho em âmbito internacional e tratar de assuntos conexos. E, de fato, quando se analisa os temas, né, discutidos e trazidos nas convenções internacionais do trabalho, nós podemos verificar que existem convenções, como a Convenção número 1, que trata da duração do trabalho na indústria, a Convenção 138, que trata sobre a idade mínima de admissão ao trabalho, ou uma convenção bem interessante que foi recentemente ratificada pelo Brasil, que é a MLC, né, a Convenção do Trabalho Marítimo, que ela regula todo o trabalho marítimo e traz condições de trabalho para a gente do mar. Então, nós podemos ver que essas convenções, elas tratam especificamente sobre a regulação do trabalho. Mas nós também temos convenções que tratam de assuntos conexos, e um grande exemplo disso é a Convenção 81, que trata sobre a inspeção do trabalho. Por fim, eu gostaria de lembrar aqui que a Conferência Internacional do Trabalho, ela pode aprovar convenções, recomendações e resoluções. E o conjunto normativo das convenções internacionais do trabalho e das recomendações é chamado Código Internacional do Trabalho. Valério Massuoli destaca que a diferença entre convenções e recomendações é formal, pois materialmente ambas podem tratar dos mesmos temas. As convenções, por serem tratados internacionais, exigem a ratificação pelos Estados-membros para terem eficácia. Após a ratificação formal, o Estado-membro assume o compromisso internacional de observar as normas previstas na Convenção. Já as recomendações, elas são sugestões. Embora elas não sejam obrigatórias, elas podem servir de orientação a políticas públicas eficazes e também podem servir de inspiração para a formulação de normas coletivas negociadas entre empregados e empregadores. É interessante notar que o método negocial das convenções da OIT difere dos outros tratados internacionais por envolver representantes de governos, empregadores e trabalhadores. Então, aqui, como eu já falei anteriormente, fica bem claro o caráter tripartite da OIT. Agora vamos falar um pouco sobre a elaboração das convenções internacionais do trabalho. Bom, o processo de elaboração de uma nova convenção começa com a identificação de questões emergentes e relevantes no mundo do trabalho. A OIT conduz várias pesquisas e consultas prévias com especialistas, peritos e comitês técnicos. Esses profissionais discutem o tema a ser abordado por uma nova convenção. E o resultado de todas essas pesquisas, de todas essas discussões, é consignado em um relatório que é encaminhado para o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, por sua vez, ele inclui essa questão na agenda de uma Conferência Internacional do Trabalho. E aí começa um processo bem interessante, que é chamado processo de dupla discussão. Então, a primeira discussão, que é feita em uma Conferência Internacional do Trabalho, é baseada em um relatório sobre a legislação e a prática dos Estados-membros elaborados pelo Escritório Internacional do Trabalho. Então, esse relatório ele é encaminhado aos Estados-membros antes da Conferência Internacional do Trabalho. Então, eles já chegam com esse relatório para discutir sobre o tema na conferência. Numa sessão seguinte da Conferência Internacional do Trabalho, discute-se novamente um segundo relatório, incluindo um projeto, uma minuta de instrumento. Então, novamente, se esse assunto estiver suficientemente amadurecido,
ele é discutido numa segunda conferência e vai à votação. Então, é muito interessante esse processo de dupla discussão, que permite um exame detalhado da minuta, com tempo para comentários, tanto dos trabalhadores, quanto dos empregadores, quanto dos Estados-membros. Sobre a aprovação das convenções internacionais do trabalho. Como eu disse, se esse texto tiver sido discutido ao menos em 2 sessões da Conferência Internacional do Trabalho e já estiver bem amadurecido, de certa forma bem acordado entre os membros, ele vai para votação. E o quórum mínimo para apresentação é a maioria de 2/3 dos membros presentes na conferência, que inclui representantes de governos, empregadores e trabalhadores. Uma vez aprovado por esse quórum mínimo, a convenção entra em vigor após a ratificação por, no mínimo, 2 Estados-membros. Então, geralmente, uma convenção entra em vigor cerca de 12 meses após a ratificação de pelo menos 2 Estados-membros. Algumas convenções internacionais do trabalho possuem as chamadas cláusulas de flexibilidade, que são cláusulas que permitem ajustes temporários, que inclui exclusão de categorias de trabalhadores ou aplicação de apenas partes do instrumento. Não são todas as convenções internacionais que têm essas cláusulas de flexibilidade. Algumas que são de mais difícil implementação ou que requer maior adaptação legislativa pode conter essas permissões. Agora, é importante notar que os estados que ratificam uma convenção e adotam essas cláusulas de flexibilidade devem notificar o diretor-geral da OIT sobre o uso delas, e isso após a consulta aos parceiros sociais. Também é importante notar que reservas às convenções da OIT não são permitidas. Isso significa dizer que um Estado-membro não pode ratificar a convenção com reserva, dizendo que certas cláusulas não serão aplicadas no país. A convenção ela precisa ser ratificada em sua totalidade. O mecanismo de revisão de normas foi criado pelo Conselho de Administração em 2011 e operacionalizado em 2015. Esse mecanismo de revisão de normas tem por objetivo garantir um conjunto coerente e atualizado de normas internacionais do trabalho. Então, se a OIT entende que alguma cláusula ou mesmo alguma convenção já está obsoleta ou demanda algum tipo de revisão ou atualização ou até mesmo revogação, o tema é encaminhado para um grupo tripartite. Esse grupo vai revisar a norma com base numa abordagem temática, fazendo revisão de lacunas e recomendação ao Conselho de Administração sobre esse estado da norma, né? Se é necessário fazer alguma revisão ou se é necessário fazer alguma ação de acompanhamento. Essas recomendações enviadas ao Conselho de Administração, eles são posteriormente incluídas na pauta de uma Conferência Internacional de Trabalho. E aí, na pauta da conferência, é discutido, analisado e votado, o que permite a revogação de convenções que perderam a sua utilidade, seu propósito, ou não estão mais adequadas ao momento do mundo do trabalho ou do mercado de trabalho. É interessante pontuar que a Conferência Internacional do Trabalho, nas suas sessões de 2017 e 2018, revogou diversas convenções e recomendações com base no trabalho do mecanismo de revisão de normas, o que mostra que esse mecanismo é importante, útil, para que se mantenha um conjunto de normas sempre atualizadas e que atenda às necessidades de proteção do trabalhador. O processo de elaboração e aprovação das convenções internacionais e análise sobre o Brasil. Sobre o cumprimento das convenções internacionais do trabalho. Bem, a OIT ela exerce uma função de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das convenções, que é feito por meio de um sistema internacional de controles de normas. Esse sistema inclui
a elaboração de relatórios anuais. Então, todos os Estados-membros que ratificam as convenções devem enviar relatórios detalhados sobre a aplicação dessas convenções no seu país e sobre a aplicação delas na sua legislação. Aqui, dando um caso prático para vocês, eu, como auditora fiscal do trabalho, várias vezes, quando eu trabalhava na CIT, eu recebia solicitações da OIT para envio de relatórios sobre o cumprimento de certas convenções. Esses relatórios, ele inclui pedidos tanto para dizer como que a convenção está sendo aplicada na prática, quanto como essa convenção está sendo incluída no ordenamento jurídico brasileiro. Um outro instrumento desse Sistema Internacional de Controle de Normas é a Comissão de Peritos, que é um órgão composto por juristas independentes que analisam os relatórios enviados pelos países membros e emitem comentários sobre o nível de cumprimento de cada país. Existe também uma comissão chamada Comissão de Aplicação de Normas. Na Conferência Anual, na Conferência Internacional do Trabalho, representantes de governos, empregadores e trabalhadores discutem os casos mais graves de descumprimento. Isso é algo bastante comum nas conferências. E também, por último, nós temos o procedimento de queixa e reclamação. Então, se um país ratifica uma convenção e não a cumpre, os sindicatos, representando trabalhadores, empregadores e também os governos, eles podem apresentar queixas formais, gerando investigações por parte da OIT. Isso também é bastante comum. Mesmo em relação ao Estado brasileiro, há casos de sindicatos, principalmente após a reforma trabalhista, que ingressaram com reclamações formais na OIT, questionando a aplicação de certas convenções no país. Agora, um ponto que eu gostaria de frisar com os senhores é que a OIT ela não possui função jurisdicional. Então, apesar dela fazer esse acompanhamento do cumprimento das convenções, ela não tem poder para emitir sentenças vinculantes que apliquem sanções ou imponham multas diretas aos países membros por descumprimento de alguma convenção coletiva que eles ratificaram. Oi, para dar um panorama geral para vocês sobre as normas internacionais do trabalho, hoje existem em vigor 191 convenções e 206 recomendações. Eu trouxe também aqui para vocês um pouco sobre a Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho. Isso porque a crescente preocupação com o impacto social da globalização levou os membros da OIT, e aqui eu estou falando de representantes de governos, empregadores e trabalhadores em um nível internacional, a reconhecerem, em 95, a existência de 4 categorias de normas trabalhistas consideradas normas fundamentais. Essas normas fundamentais estão expressas em 8 convenções. Esse processo culminou no ano de 1998 com a Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho, que foi emendado em 2022. Então, na conferência de 2022, aumentou mais uma categoria, com a inclusão das convenções que tratam sobre segurança e saúde no trabalho. Então, essas categorias, que regem direitos considerados direitos fundamentais do trabalho são a liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou de trabalho obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil, a eliminação de qualquer forma de discriminação em matéria de emprego e profissão, e, por fim, incluída em 2022, um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, e por que é tão importante essa declaração de direitos fundamentais, de princípios e direitos fundamentais no trabalho? Isso porque a declaração afirma no seu texto que todos os Estados-membros da OIT, mesmo que não tenham ratificado essas 10 convenções em questão, têm a obrigação, decorrente do próprio fato de serem membros da OIT, de respeitar, promover e concretizar em seus estados, em seus países, os princípios relativos aos direitos fundamentais,
que são objeto dessas convenções. Então, são convenções que, independente de ratificação, são consideradas obrigatórias a todos os países membros. E aqui eu trago a vocês a relação dessas 10 convenções que são consideradas normas fundamentais, né, que trazem direitos fundamentais pela OIT. Então, convenções sobre liberdade sindical e negociação coletiva, né, que é a Convenção 87/98, eliminação do trabalho forçado, abolição do trabalho forçado, na Convenção 105, e aqui eu ressalto que o protocolo de 2014 sobre a eliminação do trabalho forçado também é considerado, apesar de ser um protocolo, também uma norma fundamental. As duas convenções, 138 e 182, sobre trabalho infantil, né, a idade mínima para admissão do emprego e proibição das piores formas do trabalho infantil. Essa é uma convenção, a Convenção 182 é muito importante, como todas as outras, né? Convenções que falam sobre a eliminação de qualquer forma de discriminação no trabalho. E, por último, adicionado em 2022, convenções que tratam sobre saúde e segurança ocupacional. Bom, partimos agora para a sequência final da nossa aula, que trata da análise do Brasil em relação às convenções internacionais do trabalho. Nesse sentido, é importante lembrar que o Brasil é um dos membros fundadores da OIT e que sempre participou ativamente nas discussões internacionais sobre as normas laborais. Inclusive, o Brasil todos os anos envia uma delegação, composta por representantes do governo, trabalhadores e empregadores, na Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra. E sempre tem auditores fiscais do trabalho que participam ativamente das discussões e que trazem argumentos técnicos para enriquecer as discussões sobre normas laborais no contexto do Brasil. Quero lembrar também que o Brasil já ratificou 82 convenções da OIT que estão atualmente em vigor, mas as convenções fundamentais da OIT, aquelas 10 que falamos há pouco, o Brasil ratificou apenas 9. Não ratificou a Convenção 87, que trata sobre a liberdade sindical. Isso porque a Convenção 87, ela fala de uma liberdade sindical plena, da total liberdade para empregadores e trabalhadores se organizarem em sindicatos. E isso não é compatível com o modelo de organização sindical brasileiro que está previsto na Constituição Federal e tem como uma das suas bases a unicidade sindical. Bem, uma vez aprovada pela OIT em uma Conferência Internacional do Trabalho, a ratificação de uma convenção internacional no Brasil exige um processo interno. E esse processo inclui aprovação legislativa, que é fundamental para que as normas tenham efeito no ordenamento jurídico brasileiro. Após a emenda constitucional de 45 de 2004, foi se discutido sobre a hierarquia dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. E o STF já manifestou um entendimento de que tratados que versem sobre direitos humanos, aprovado pelo quórum exigido pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, ou seja, 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional, ou seja, votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal por aprovação de 3/5 dos votos, em 2 turnos, né, Senado e Câmara dos Deputados, teriam um status de emenda constitucional. Por outro lado, tratados que também versem sobre direitos humanos, mas que passaram por um rito de aprovação apenas com maioria simples, teriam status somente de norma supralegal. Já tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos, tratados internacionais que tratem de outros assuntos, como, por exemplo, comércio exterior, e que sejam aprovados por maioria simples, eles teriam o status de lei ordinária. Isso é importante porque essas normas, após a ratificação, elas integram o ordenamento jurídico brasileiro. Então, é muito interessante saber a hierarquia desses tratados internacionais, principalmente quando se vai fazer um controle de convencionalidade. Vamos falar agora sobre o processo de aprovação das convenções internacionais no Brasil. Então, após a assinatura de uma convenção
lá na Conferência Internacional do Trabalho, o instrumento precisa ser submetido à ratificação nacional. Nós sabemos que só após essa ratificação é que o instrumento, essa norma internacional, tem vigência no país. Então, para realizar essa ratificação, existem várias etapas. Então, após a assinatura lá na Conferência Internacional do Trabalho, o documento vem ao Brasil e é feita uma consulta e análise, principalmente pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério do Trabalho. Isso é bastante comum. Eu também, como auditora fiscal do trabalho, já participei de algumas análises desses documentos, dessas normas. E por que isso é tão relevante? Porque uma norma internacional, ela pode demandar mudanças tanto na legislação quanto nos procedimentos que estão sendo atualmente aplicados no país. Eu dou um exemplo, eu trabalhei na análise da MLC, que é a Convenção do Trabalho Marítimo. E essa convenção, ela estabelecia vários procedimentos e deveres ao Estado-membro. E nós tivemos que fazer uma análise geral para avaliar o que precisaria ser adaptado, o que precisaria ser mudado e quais eram as obrigações do Estado-membro e que a gente precisaria modificar para atender essa convenção, caso ela fosse ratificada. Uma segunda etapa, essa convenção, ela é formalmente enviada ao Congresso Nacional por meio de uma mensagem presidencial. Então, após um parecer do MRE pela ratificação, um parecer do Ministério do Trabalho, um parecer técnico pela ratificação, é enviado para a Casa Civil, o presidente faz uma mensagem presidencial e envia ao Congresso Nacional. Na terceira etapa, no Congresso Nacional, é feita a análise e diversas discussões em comissões temáticas sobre o texto dessa convenção internacional. É feito um projeto de decreto legislativo que é levado ao plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado para votação. É aprovado em uma casa e depois segue para outra para discussão e votação. E aqui entra o que nós acabamos de falar sobre a hierarquia das normas. Dependendo de como é feita essa votação, qual é o quórum de aprovação, é que será dado o status daquela norma, daquela convenção que foi aprovada. Após a aprovação legislativa, a convenção é ratificada pelo presidente, que o faz por meio de um decreto presidencial, conforme previsto no artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal de 88. Essa promulgação do decreto presidencial é um passo final e bastante importante, porque é só após a promulgação desse decreto que essa convenção, que essa norma internacional integra ao ordenamento jurídico brasileiro. E o país, se obriga a adequar e observar aquela norma internacional estabelecida. Bom, finalizamos aqui a nossa aula sobre OIT e o processo de elaboração e aprovação das convenções internacionais do trabalho. Eu espero que todos tenham gostado das aulas e vou deixar aqui no material um questionário com 20 questões para fixação do conteúdo. Vou também deixar um vídeo e um artigo para quem deseja se aprofundar mais no tema. Então, desejo bons estudos para vocês e que tenham muito sucesso na carreira de auditores fiscais do trabalho.